quais foram as principais dificuldades que você teve nesse começo, dessa trajetória? As dificuldades que eu tive é que, como a minha experiência era só uma praia, e era como é que eu posso dizer? Um perfil totalmente diferente, que eu estava com aquilo na minha mão. Então, a dificuldade é que eu não sabia nem para onde ir, né? Coloquei os anúncios e vamos que vamos. Para você ter ideia, quem fazia faxina era eu, entendeu? O enxoval, já peguei o enxoval usado. Então, assim, eu não tinha noção. Com o tempo, aquele foi acabando, eu disse, poxa, eu vou ter que investir. Mas eu não tinha noção que eu tinha que fazer isso. Eu fui aprendendo, fazendo, né? Outro dia Entendi. eu estava lembrando também por conta da live que como eu mesma fazia faxina, preparava o apartamento, como eu sou uma pessoa que eu amo organização, amo limpeza, então eu amava fazer isso, preparar o ambiente para quem fosse chegar. Só que eu Boa. cometia um grande erro, eu só corria para fazer faxina quando entrava uma reserva. E muitas vezes eu me via em apuros por conta disso, né? Então, aquela coisa Tá, de você entrar no negócio sem você ter noção do que é aquilo, sabe? tá. E aí eu Entendi. aprendi, né? Então seria o grande erro, né? Foi uma das barreiras que eu comentei na primeira aula da Semana Triplicação Jesus, que eu falei. A maioria das pessoas, a maioria dos gestores, não falo só de anfitriões, tá? Mas por incrível que pareça, a gente sempre pensa assim, né? Ah, quem é dono de hotel, dono de pousada? Não, esse cara já sabe, né? Tem um negócio maior, sabe nada. Às vezes tem anfitriões que sabem mais do que donos de hotéis e pousada, e a gente sempre acha que dono de hotel e pousada sabe muito. Não sabem. Então, um dos grandes Uhum. erros que a maioria dos gestores cometem é exatamente isso, a intuição, né? Acha que tipo, vou entrar, as coisas vão acontecer, né? Vou limpando, e aí existe toda uma programação que você tem que ter, porque a gente trabalha com relógio, né? Então, assim, o tempo inteiro. Então, assim, tem tempo para limpar, tem tempo que gente que vai entrar. Então, assim, parece que o cronômetro ele tem que estar batendo um no outro, né? A gente trabalha em cima de hora. Exatamente, isso. E aí, Isso. diante dessa E outra intuição, me falam. dificuldade também era, a outra dificuldade também era a questão de preço, né, Lagreca? Porque eu botava o preço que vinha na minha cabeça, Com base em sem quê? Com base em quê? Precificava com com base em base em quê? nada. Eu olhava assim, eu nem ia olhar quanto que o pessoal cobrava por aí no mercado. Eu disse, eu acho que é tanto. Quando eu vou para um hotel, o pessoal cobra tanto, eu acho que vou botar esse aqui também. Então, foi tudo no achômetro, entendeu? No E achômetro. claro que as Boa. coisas não iam acontecer, né? Sim, tem razão. E As me diz uma coisas coisa, qual que demoraram é? para acontecer. E me diz uma coisa, aí você está numa cidade, né, que quer queira ou quer não, existe uma concorrência alta também, né? Porque você está competindo Muito diretamente alta. com os hotéis que estão em Recife, né? Porque Isso. você tá no meio do caminho ali, né? Você está tipo assim, entre Recife e Porto de Galinhas, né? Você está quase que no meio do Bem no caminho, né? meio, bem no meio Bem no mesmo. meio do caminho. Ali, Então a sabe? concorrência era alta também. E me diz uma coisa, em relação às plataformas, afinidade com tecnologia, qual que era o teu grau de afinidade com isso, assim? Porque eu sei que você também não é de uma geração que veio da tecnologia, né? Não nasceu dentro do Instagram, né? Assim, Dentro eu tenho da muito. Eu Booking. tive muita dificuldade. Eu tinha já uma experiência de Airbnb, mas de usuária, não de anfitriã, né? Mas, Tá. assim, para você fazer o anúncio, eu não tive ajuda de ninguém. Foi tudo assim, você entrar na plataforma e seguindo ali, né, o Beabá, que até um pouco autoexplicativo. Já Tá. na Booking, tinha muita dificuldade, ainda tenho algumas, né? Mas Aham. com o curso abriu muito minha mente, sabe? Boa. E Boa. lá no empreendimento aqui por exemplo, lá em Tamandaré, eu coloquei o anúncio só no Airbnb. Depois eu coloquei também na Booking. Por conta dos flats que eu passei a administrar, que eu fiz o anúncio também na Booking e no Airbnb, é que eu me dei conta de como eu estava correndo um risco muito grande com a Booking lá na praia, lá em Tamandaré, porque fica um pouco mais distante. Eu ainda não tinha uma estrutura legal que me desse segurança de que o hóspede ia chegar e estava pronto, né? Então, na praia, eu travei a Booking. Então, hoje eu anuncio só no Airbnb. E aqui em Recife, né, em Jaboatão, aqui no Paiva,
Aí eu já estou na Booking, mas tem algumas dificuldades, né? E Boa. através de você, Lagreca, do seu curso, me trouxe uma parceria muito importante, que foi Manuela, né? Que estava até na live ontem. Sim, Manuela legal. administra um apartamento no O mesmo condomínio que eu. network, né? É o network, é aquilo que eu digo, né? Isso, É o perfeito. network, né? É você Isso, estar junto de pessoas que também estão remando junto com você. exatamente. E a dificuldade que a gente tinha era a mesma, né? De um grande concorrente dentro do mesmo edifício. Empreendimento, Então, no nós unimos empreendimento. forças, né? Unimos forças e estamos juntas aí nessa batalha aqui do Paiva, e a gente tá vencendo, a gente tá se dando bem nessa questão, né? Boa. Quando você aprendeu o método, quais foram as dificuldades que você teve de executar eles? Tipo, Lateca, eu não, a minha dificuldade maior era trabalhar as plataformas, né? A questão da Booking, Uhum. que eu realmente não conhecia bem, fazia só o básico. Mas o curso em si, ele foi muito bom porque ele não traz dificuldade, né? Ele traz conhecimento. E é você aplicar, sabe? Então, assim, achei massa a questão de análise SWOT, sabe? De você parar e olhar para o seu imóvel como um negócio. Aquilo não é uma aventura, né? Isso não é uma aventura. Isso é um negócio. Então, eu passei a dificuldade que eu tive foi só de configurações de plataforma. Mas o restante de conteúdo, sabe, é você estudar e aplicar, e ir fazendo. Em relação às fotos, você ter fotos profissionais, então melhorei muito a questão das minhas fotos. Então, assim, prazer, teve dificuldade? Não, a não ser em configuração de plataforma, tá? Mas o restante do Boa. conteúdo é muito tranquilo de você colocar, é fazer, é querer fazer.